Olá, amigos. Graças a Deus, uma boa noite a todos. Neste dia 16/2, 21h37. Graças a Deus. Hoje a gente está fazendo uma live especial, graças a Deus, de novo, pela quarta, quinta vez, porque nunca é demais agradecer a Deus. Boa? Deu, agora acho que deu aqui, que eu estava meio atrapalhado, que estava travando. Amigos, hoje a gente vai fazer uma live envolvendo sensibilidade mediúnica. A gente já fez neste canal, no meu canal aqui do YouTube, várias lives envolvendo sensibilidade e mediunidade, ok? Eu não me importo de repetir várias respostas de várias formas diferentes ou até da mesma forma, tá bom? Só que a nossa intenção, tá, não é, vamos dizer assim, a responder perguntas particulares, tá? Eu sempre falo isso como médium. Hoje eu estou aqui como médium, não estou aqui como, vamos dizer assim, terapeuta, psicanalista, não. Estou aqui como médium, vestindo como médium. Vou abrir o jogo, vou falar de coisas envolvendo a mediunidade que vocês não vão ouvir por aí, não porque as pessoas não têm capacidades, ou porque não têm coragem, ou porque são apegadas nos seus mentores ou nos seus conceitos. Então, a espiritualidade pediu para mim falar como médium de uma forma bem aberta, ao extremo, de todos os trâmites da mediunidade. Obviamente que a mediunidade é algo muito particular, porém a sensibilidade é para todos, né? Mas a sensibilidade mediúnica é muito particular mediante a nossa percepção da realidade e perante a nossa concepção da verdade, do que nós temos como realidade, ou com maturidade, lucidez, sobriedade, bom senso, ou com futilidade, idolatria, apegos, carência, ansiedades, barganhas e tudo mais. Então, hoje a live ela vai ter 1h30, 1h40, se Márcia nos ajudar, né, se ela puder. E é isso, meus amigos. A gente fez alguns temas ali, que a maioria das pessoas me perguntam, médios, aparentemente simples, tá? Mas a gente vai tentar responder de uma forma profunda e direta. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem e devem fazer. Lembrando que o Edson Rosa, viu, não é espírita, tá? Eu fiz cursos em Porto Alegre, onde eu morava, cursos de médios, eu fiz 2. Nas 2 casas que eu fiz, ainda se não me engano, hoje, um curso de médium deve estar em torno de 2 anos e meio. Na época que eu fiz, deu 2 anos e meio, então deu 5 anos. E digo, eu não sei nada, eu vou desencarnar aprendendo é muito. Médium é isso aí, o médium que diz que sabe tudo é maluco. Pode até ser médium, mas é meio estranho. Então, quando eu digo não sou espírita, não é com desdém, nem com desleixo. Mas eu não sou adepto nem apegado nas diretrizes doutrinárias e filosóficas não trazidas por Kardec, junto com os espíritos. Essa eu sigo. Agora, quando envolve o olhar humano, mediante a doutrina dos espíritos perante a filosofia de Allan Kardec, essa aí eu não consigo seguir, porque eu sou um obsessor. Eu sou um espírito sem luz, e eu não tenho, o meu temperamento não se coliga muito com algumas coisas estranhas que alguns seres, algumas consciências luminares concebem como o melhor, o adequado, e estipulam aquela coisa formal, quase como militar, que é para um e é para todo mundo. Então, eu vou falar de uma forma espiritualista, aberta, mas, ao mesmo tempo, vou dar vários nomes de livros e recomendações, se vocês quiserem. A maioria são livros espíritas, porque, eu repito, eu amo a doutrina espírita, mas eu não me titulo e não sou espírita. Boa? Márcia, se quiser fazer alguma colocação, boa noite, muito obrigado a todos, bom dia, boa tarde, vai ficar gravado aqui. E é hoje que a cobra vai fumar, viu? É hoje que o negócio vai ser uma delícia. Oi, gente, boas vibrações para todos, o meu salve a todos aí. Mais uma vez, estamos aqui para estudar, esclarecer, dividir, né? E também compreender. Esse é um tema que é bacana, né? Eu sei que a galera gosta, eu também.
Eu sou uma pessoa naturalmente curiosa e gosto de fazer as reflexões diárias. E nessa busca da gente se autoconhecer e compreender o nosso potencial, vem sempre os questionamentos direcionados à energia, à mediunidade, enfim. Então, vamos lá. Estou aqui para servir de ponte para vocês. E quanto mais vocês participarem, sempre lembrando o que Edson fala, tentem fazer perguntas que envolvam, pensem no contexto geral. Não pense só no que você está trazendo, mas pense também no que o outro, no olhar do outro, né? Como o outro compreenderia essa situação, como o outro traria à luz da sua consciência esse tema, essa abordagem, enfim. E assim, uma dúvida que é sua também pode ser de muitos e pode ser assim dividida com todos, e a gente assim leva esse aprendizado com lucidez, tá bom? Boas vibrações pra gente. Você quer então que eu leia os temas, Edson? Ok. Então, o principal tema é sensibilidade mediúnica. E o primeiro aspecto é, e aí? Onde estão os meus mentores? Já que muitos dizem que eu os tenho sempre por perto. Essa é uma coisa de lascar ontem, hoje e sempre, nos processos de sensibilidade mediúnica. É uma das maiores perguntas que eu recebo e sou deparado nesses trâmites das minhas andanças por aí, em alguns lugares do Brasil, a trabalho, espiritista, espiritualista, ou a viagens em si, de outras funcionalidades. A gente sempre frequenta algumas casas espíritas ou espiritualistas, e os médios que sabem do meu trabalho dentro de um olhar universalista, eles perguntam muito para mim, não porque eu saiba, né? Mas é bacana a gente dividir com outros médiuns as nossas experiências. Por isso que eu repito, eu estimo muito a desenvoltura em casas espíritas sérias, em casas de umbanda, até de candomblé séria. Por quê? Porque o médium, ele começa a interpretar, a entender que o mentor espiritual, o que é espiritual? É nas essências além do corpo. Não é espiritual apenas em coisas desencarnadas ou noutra dimensão. Espiritual é de como eu me animo, naquilo que eu nutro, como se formatam minhas emoções, por onde nasce, germina as minhas sensações e impressões e os inícios cognitivos do meu raciocínio em mim e por mim. Isso é espiritual, vocês sabiam disso? Isso que eu estou falando é totalmente espiritual, por mais que nós estamos no físico. Então é bacana a gente desenvolver a mediunidade em grupo de estudo para isso. Eu, Edson, não desfaço, mas eu deixo registrado aqui, que eu não comungo com a ideia de desenvolver mediunidade por via internet, por via aparelho, por via mental, nos tempos de agora, de ontem e de qualquer hora. Por quê? Eu estou subestimando o professor e o doutor, os mentores e o médium? Não, pelo simples fato. Eu, como médium, estou aqui de médium. Eu já errei e falei muito. Eu me lembro, eu não vou dar o nome do terreiro em si, porque um pai de santo é desencarnado. Outra, há muitos anos que eu não falo com meus irmãos deste local, que foi, e por respeito eu não vou falar, tá? Mas isso é fato verídico, foi em Porto Alegre, numa cidade vizinha de Porto Alegre. Eu ia em dado lugar e eu me lembro que todo mundo lá incorporava o seu mentor. Aí o Edson estava lá. Isso é uma história verídica. E eu vi aqueles caboclos jogar flecha e jogar lança e virar cambalhota e corcoviar. Para quem é gaúcho sabe que corcoviar é fazer trejeitos, né? Se grudar no arquétipo. E eu, graças a Deus, estava entulhado, graças a Deus, no nome do Senhor, mediante aos modos evangélicos. Mal falar direito eu sabia, porque eu fui gago, ainda de vez quando eu falo rápido, eu tranco a língua e sou dislexo. Imagina, gago, dislexo e semifanho. E eu andava todo torto, porque eu sou meio guenzo mesmo. Resumo, eu não tinha
subsídio psíquico para imitar um Exu. Porque senão, eu falo olhando essa câmera, a tendência era eu imitar, entrar na mistificação. Sim, mesmo eu tendo a boa intenção, porque era uma pressão dos infernos para me incorporar, rapaz, e me girava para tudo que lado, e me jogava para lá, me jogava para cá. Teve um lugar até que me derramaram cachaça no corpo, e que eu queria beber. Eu não estou discordando de quem faz isso, mas a gente estuda, a gente vai estudando, a gente vai vendo, né? E eu tenho uma certa opaca clarividência, e eu sempre perguntava para os espíritos, quase sempre eu ganhava um queimão antes da resposta, que eles mandavam eu me estudar, porque eles sempre diziam, eu não sou seu empregado, vai estudar, sendo amigos espirituais meus ou não. Raríssimas vezes eu perguntei algo para um espírito que ele parou, sentou e disse, médio coitadinho, Edson Rosa, se aqui, Edson, merecedor de eu parar, largar o que eu estou fazendo para atender só você. Nananina, não. Comigo, pelo menos, o espírito devedor, o obsessor que nem eu, nunca tive isso. Resumo. E eu comecei a ficar frustrado, porque, rapaz, eu não bebia, não fumava. Até onde eu me lembro, eu era virgem nesse processo mediúnico de praticar a mediunidade mesmo, que eu já incorporava antes até, muito obsessores até, coitada de minha avó Maria Isulina, que aguentava o rojão, tá? Eu vivia chorando pelos cantos, aquela coisa toda, mas eu quis sair desse mundinho e depois de maior de idade eu comecei a desenvolver. Resumo, era todo mundo dizendo, eu tô vendo que tem um mentor, tem um caboclo, que o caboclo é assim, assado. Eu falava, rapaz, como é que eu nunca vi esse troço comigo? Caboclo que vem, meu caboclo só nascente. Feio. Que homenzinho feio. Eu já falei até para a Márcia isso. Ele é um índio norte-americano, mas ele é feio, vou dizer que ele é bonito. Agora, a luz de amor que ele traz é maravilhosa. Eu sou um verme perto dele, espiritualmente, pela luz dele. Isso é fato. Agora, a presença que ele traz não tem nada de bonito. Não porque é homem, eu acho homem e mulher bonito. Mas eu sempre fui muito de questionar, geminiano com ascendente de escorpião, eu sempre falei, por quê? Por quê? E as pessoas falavam, não, mas tu deve incorporar, porque teu caboclo ele já vem batendo no peito. Eu falei, mas eu nem incorporo isso, e eles já estão dizendo que batem no peito. Então, se eu fosse uma pessoa que nascesse, não estou dizendo que todo mundo que nasce nesse meio é assim, mas já tivesse uma autossugestão familiar, ou de arquetipia em volta de mim, ou de motivação, para que eu executasse uma mímica, eu, repito pela segunda vez, eu me conheço, entendeu? Por querer ajudar, a tendência é eu me fingir, mistificar. E se eu mistificasse, até hoje, com 45 anos, eu pensando, lembrando lá atrás, eu creio que os mentores eles iam acabar ou me dando puxão de orelha, porque eu me lembro que eu tinha pureza no coração, eu não queria fazer aquilo para atrapalhar ninguém. Mas eu ficava pensando, poxa, mas por que todo mundo incorpora? E outra, incorpora a hora que quer. Eu me lembro que eu falava com as pessoas, não, só um pouquinho aí, só um pouquinho aí. O mentor está me falando isso, aí eu olhava, eu falei, mas eu não estou vendo nada, não que a clarividência eu tinha que ver. Então eu estou dividindo certos aspectos com vocês, porque eu estou falando de coisa há mais de 25 anos atrás. E hoje não mudou nada, está pior ainda o negócio. E não é só em casa de Umbanda, não. Espírita em outros lugares. Espírita até não muito, porque quando é uma casa confederada espírita, eles seguem diretrizes doutrinárias à risca. Já a Umbanda também segue uma doutrina à risca, mas ela é assim... Deus é por todos e cada um cuida do seu espaço mediante o que concebe que é certo. É a realidade da Umbanda. Agora, carnal. A espiritual, ela segue a diretriz do Cristo. O certo é o amor, a caridade, a verdade e a justiça. Eu não posso falar isso por todos os babás, tatás e aloixás, pai de santo, mãe de santo, ou o nome que queiram dar, mestre ascensionado, sacerdote, o nome que queiram dar, da Umbanda. Boa, cada um no seu quadrado, eu respeito. Porém, para começar a live, eu preciso falar isso para os médiuns iniciantes que nem eu, que mal e porcamente eu sei quem eu sou. Eu estou descobrindo ainda quem eu sou. Aí eu vou chegar num lugar e uma pessoa vem dizer para mim assim, mas tu tem um mentor muito bonito e você tem que trabalhar.
Médiuns, pelo amor de Deus, não caiam nessa lábia ou nessa lorota, mesmo sendo verdade. Pergunte para a pessoa que fala isso como, por quê, quando, o que se deve e qual meio se fazer para que você, médium, entre em concruio, não para disputar e para se envaidecer, direto com o seu mentor. Porque se é mentor, ele vai falar direto com você. Raríssima vez o mentor ele vai usar alguém para falar isso para você. Para falar isso, você deve estar saindo muito da tua linha, não só espiritual, mas moral. E digo, nem é com o mentor, é com a tua vida humana mediante o dia a dia. Porque mentor não é escravo de congar ninguém, não. Mentor não é escravo de corrente, mentor não é preso em seara, mentor não é preso na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, na doutrina espírita. Mentor é um espírito livre, que, em nome do amor, ele se transveste em certas linhas. Senão ele não é mentor, ele é que nem o Edson, todo lascado, todo apegado. Se tiver um café e o café em si, ele pode ser requentado, pode ser lavado, pode ser frito, pode ser cozido, pode ser diluído, não interessa, tem que ter café. Se não tiver café, você tá... Pode ter certeza, eu viro obsessor. Então, eu não sou mentor, o mentor não está nem aí. Porém, se ele está na Umbanda, que faz a caridade, se está na casa espírita, que faz a caridade é amor, para todos. Agora, o mentor, infelizmente, de hoje, ele vai ficar a cargo de como o médium se ama e como o médium ama o outro e qual é a interpretação dos médiuns mediante a espiritualidade em amor de servir. Essa palavra servir, hoje em dia, para mediunidade, parece que não combina. É meio estranho, né? Falar um médium, qual é o teu trabalho? Não, eu trabalho com Ogum, com Oxóssi, com Exu, com o Dr. Bezerra. Não. Médium, qual é o seu trabalho? Não, meu trabalho é de caridade, a gente faz isso, compra aquilo, pinta ali, lá. Médium, qual é o seu trabalho? Aí depois ele lembra que o maior trabalho mediúnico é servir. O bem sem ver a quem. Está lá, em qualquer livro espiritual isso. Servir. Pode ser o teu pior desafeto e inimigo. No momento que você é médium, meu amigo, no momento que você é médium, você está lascado. A tua personalidade se dilui. E você transveste a linha que tu segue. Se é de Umbanda, pode chamar de Oxalá, mas é a linha de Cristo. E Cristo é de todos, não é só da Umbanda. E assim vai. Então, quando alguém começa com essa historinha, mas o teu mentor isso, teu mentor aquilo, com todo respeito, se a pessoa tiver boa intenção e se ela realmente está captando o teu mentor, ou vendo, sentindo que pode acontecer, não é impossível, se for uma pessoa boa intencionada, ela não vai ficar chateada, pode ser o tatá, babá, tataratá, o nome que for, zelador, pai de santo, ele não vai ficar chateado em você interrogá-lo de uma forma educada, obviamente, perguntá-lo o que eu acabei de falar. Porque se ele for indagado e perguntar e dizer, eu tenho porque eu vi, meu amigo, é ruim demais. Pelo simples detalhe, um mentor, quando quer falar algo para você, ele pode até escolher alguém que você não goste, mas pode ter certeza. Aquele recado, ele pode ser forte, mas ele é para amar, e é através do amor. Ele não é através da vaidade, ele não é através do desdém, não é através da impaciência, ele não é através da incoerência, ele não é através da estupidez, porque senão ele é obsessor, não é mentor. Valeu? Poderia me alongar, olha, só essa pergunta aí daria lives e mais lives, porque, olha, é uma viagem na maionese que só Jesus, coitado, já está entrando em cãibra lá na cruz. Caiu da cruz, porque só ele mesmo, viu? Fica à vontade. Hoje eu não estou como terapeuta, eu estou como médico, vai meio maluco mesmo, então vai, Marcelo, por favor, viu? O próximo ponto é qual mediunidade que eu tenho? Ai, Jesus, essa é outra coisa também que é um negócio. Hoje é bonito botar roupa. Dá de santo, dá de caboclo, entendeu? Rodar com Exu, virar cambalhota. Ou escrever cartas de consolo, o nome que vocês quiserem dar. Eu não estou debochando, isso é bonito. Porém,
nós temos sensibilidade. Se nós levássemos o livro, por exemplo, Mecanismo da Mediunidade, Mediunidade de Edgar Armond, Mecanismo da Mediunidade de Chico Xavier, livro de Umbanda, agora que está saindo alguns livros que falam de mediunidade, mas de uma forma ainda muito... Aí é o meu particular falando, talvez até o meu ego falando, porque os escritores não têm que escrever para me agradar, tem que escrever para agradar os mentores deles e a coletividade. Mas é muito fraquinho ainda. Para a mediunidade de Umbanda, com essa riqueza mediúnica que os médiuns têm na Umbanda, não desfazendo de qualquer outro, é muito pouco. Por quê? Porque você não vê, assim, comum um médium que pinta quadros na Umbanda, um médium que psicografa na Umbanda, um médium telementativo na Umbanda, um médium psicômetra na Umbanda, um médium inspirado na Umbanda, um médium radiostésico na Umbanda, um médium de sonambulismo na Umbanda, sonambúlico, perdão, na Umbanda. Você não vê muito na Umbanda um médium de psicometria psicossensorial radiostésica, que é aquele médium que não precisa incorporar e ele lê. É como se ele fosse um oráculo vivo na Umbanda. Procurem isso, os nomes que eu estou falando, se eu estou delirando. Por que na Umbanda não tem isso? No Candomblé tem, na verdade na Umbanda tem, mas só esse estudo em casa espírita. Será que é só os espíritos espírita que trabalham com outro tipo de mediunidade? Então, era outra coisa também que o Edson Rosa, que é um menino ainda de 45 anos, fica só analisando assim, eu fico, cara, eu me lembro que eu trabalhava com caboclo, que por misericórdia ele vinha nessa carcaça toda lascada, esse psiquismo todo tombado, tá? Que era o caboclo Guaraci. Ele veio, acho que com uns 2, 3 anos. Ele vinha em mim, em nome de Deus, é como se eu dormisse. Se vocês perguntarem, você tem saudade? Não. Porque eu durmo todo dia. Você aprendeu alguma coisa com ele? Não. Eu dormia. Estou falando um papo de médium para médium. Porém, eu trabalhava e trabalho ainda hoje com o doutor Adriano, com outros amigos espirituais, que eu fico totalmente consciente. E o testemunho da prova deles, não só porque outros médiuns viam, falavam, mas eu senti e via, eles sempre diziam isso para mim, meu filho, e dizem até hoje, estude. E eu falava, mas eu não sou médico, não importa, estude, você tem que ter uma noção razoável de anatomia humana. Eu era um menino de 19 anos, estava saindo da igreja, Assembleia. De cara eles já começaram assim, ai, meu Deus do céu, o que tem a ver incorporar esse negócio aí para estudar o corpo por dentro e por fora? E estudava, hoje eu entendo por quê. E sempre eles me davam isso, eles nunca chegavam para mim e falaram assim, meu filho, você precisa me amar, me adorar, me idolatrar, se vestir de mim, porque daí eu fico mais forte na tua mediunidade. Nunca falaram isso. Nunca. Nunca. Aí eu começava a me sentir o que eu até evito de sentir hoje, porque eu já nem me misturo muito, eu respeito os lugares, mas eu fico olhando os caras, algumas entidades, que eu não vou citar nomes, mas eu acho que vocês que têm consciência sabem, muitas das vezes falar, se tu não fizer isso, eu não venho, se tu não tiver isso, eu não chego, sabe? São mais humanos do que o Edson Rosa, o obsessor. Aí eu ficava, mas que maluquice é essa, velho? Meu Deus, se é para cultuar isso aí, eu tiro uma foto minha 3x4, faço grande, começo a ver lá a minha imagem, cultuo eu mesmo. Então, tem umas coisinhas que eu fico até hoje analisando. Parece que algumas coisas estão passando e o processo mediúnico, para alguns, está ficando fraco, raquítico, minguado. Que para você ter poder, você tem que incorporar espíritos com nomes, renomes, e a outra, incorporar e ter todos os trejeitos copiosos e esquematizados para não sair da cartilha, mediante a planilha que alguns lugares estipulam para que seja verdadeiro e para que tenha credibilidade a tua incorporação, médium, iniciante que nem eu. Ah, velho, aí dói demais. Dói demais, 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 demais. Mas a gente respeita. E respeita
muito todas as ideologias, todas as fantasias, todas as agonias, todas as euforias, como toda a fé raciocinada das pessoas. Então, como o processo aqui, qual é a minha mediunidade? Ô, meu amigo, nos trâmites da mediunidade, o que menos importa é qual é a sua mediunidade. Agora, o que mais importa é o que você, médium, faz com a tua sensibilidade mediante aos trâmites da tua mediunidade. Porque numa boa casa, ou em qualquer casa, que é uma coisa bacana, pode ser até na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Nação, o que for, espírita, muitas das vezes nós somos mediunizados conscientemente pelo dono da casa espiritual. E você não sabe, você é um médium iniciante. Você sabia disso? Que muitas das vezes a gente é mediunizado num lugar até com extraterrestre, a gente acha que é um Exu, e eles não sabem, só que na hora você diz, nossa, me deu uma intuição de lá dar um abraço naquela paciente ali doente e falar isso para ela. Só que isso até agora você está pensando, porque você não lembra. Porque não foi só você que falou. Ou você lembra, mas você sabe que você não tinha como saber aquilo daquela criatura. Mas foi uma coisa que não só consolou o coração dela, mas enalteceu a supremacia da vida, acrescentou a realeza da existência e elevou o nome de Cristo ou de Buda mediante o tempo que você segue. E outra, quase nulamente lhe apagou a tua presença, como simples médium que eu sou, mensageiro do plano espiritual. Aí que você vê as grandes mensagens dos mentores. Eles não querem bater de palma, fitinho, estourar de balão, brumas e paetê. Cada um com as suas sintonias. Mas, continue, Márcia, para mim não me alongar muito, que eu já estou até me alongando, até gaguejado, estou gaguejando. Só Jesus. Só... Tá mesmo, mas vamos lá. Os espíritos amigos estão sempre na minha disposição? À minha disposição? É interessante. Né? A gente está vendo algumas perguntas, não vou citar nome, eu não me ofendo com perguntas, nada. É muito interessante uma coisa. Né? Tem uma amiga aqui, ela fala assim, boa noite, mais um canal de comunicação com os espíritos. Bom, até onde eu sei, eu sou espírito, a Márcia também é, e todos nós somos. E os espíritos, mediante as revistas de Kardec, eles devem ser evocados para trazer mensagens reveladoras. Agora, o que pesa mais é o nome do espírito ou é a mensagem? O canal pode ser uma escrita, pode ser vias da internet, pode ser um quadro, pode ser verbal, ou pode ser telepático, ou pode ser em sonho. O que vai pesar sempre é o teor da mensagem. É uma mensagem que só me grandifica porque eu sou terapeuta, psicanalista, médium, ou é uma mensagem que vai dar louvor à vida da pessoa que ouve, independente de que ela creia ou não do que eu fale, ou do que o mentor está falando. É isso que nós estamos tentando dizer. Entenda, minha irmã, que fez essa pergunta ou colocação. Eu não estou ofendido, não. Se você chegou a primeira vez e dá uma olhada nos vídeos desse canal, você vai ver que comigo não tem milindre. Porque eu aprendi na porrada e cavei o meu sofrimento mediúnico. Nem os obsessores fizeram eu sofrer. Eu que busquei alguns sofrimentos. Então, por vergonha na cara, o mínimo que eu posso fazer é trazer um pouco do meu conhecimento pelas lambadas que eu levei por idiotice, babaquice, pretensão, pré-junção, ciúmes, inveja, maluquice, porque não tem outro nome. Então é uma questão de lógica. Não é porque eu sou bonzinho, não. Eu me conheço. E a espiritualidade me conhece. E por eles me conhecer, olha, seria pior que loucura eu fazer mímica incorporado de entidade, seja internet ou em qualquer lugar. Porém, uma coisa interessante, só para complementar, porque eu não me senti ofendido, deve perguntar o que quiserem. Se o médium se finge numa casa espírita, ele se finge em qualquer telecomunicação ou em qualquer forma de comunicação, ou espiritualista. Uma coisa interessante, se você incorpora um mentor de verdade numa casa, e ele vem, ele pode vir em qualquer lugar, mas ele vai trazer a mesma proposta em nome de Cristo. Interessa o que o médium acha, interessa o que Cristo quer.
mediante a labuta nossa de evolução mediúnica. Então, eu posso falar por mim. Todas as vezes que eu quis que os espíritos viessem, foi as 2 vezes que eu mestifiquei. Uma vez eu tinha 14 anos, foi na casa onde eu estava falando, que eu não vou dizer o nome, porque o pai de santo já desencarnou, trabalhava com o cacique Aimoré, e eu mestifiquei mesmo, de carão mesmo, entendeu? Eu tinha 14 anos, eu era muito evangélico ainda, eu fugia para ir, não sei o que deu em mim lá, que eu vi todo mundo dançando, eu tava dançar também. Que maluquice, velho. Edson, você sentiu uma energia? Claro que eu senti. O caboclo, o mentor de verdade que estava ali comigo, deveria, né? Ele viu que quem estava ali era o menino. Deus estava no meu coração. E ele acabou vibrando em mim de verdade, mas eu comecei mestificando. Aí veio o caboclo depois, aí opa! Que eu me lembro que eu me sentia agigantado e parecia que tudo começou a girar sem o meu corpo girar. E o chão parecia gelatina. Quem é médio de incorporação sabe o que eu estou falando. E parecia que eu estava entrando dentro de um ovo. E eu enxergava só uma luz, um clarão, que eu arregalava os olhos, eu tentava coçar os olhos e eu não batia nas minhas mãos. Olha que maluquice. Eu tentava coçar os olhos, mas a minha mão não batia, perdão, no meu rosto. Aí eu parei, mesmo sendo menino, e falei para mim mesmo, morri. Aí eu incorporei o trem mesmo. E a segunda vez, que também eu não vou dar nome, porque infelizmente eles já são perseguidos, foi numa casa muito querida, de uma pessoa muito querida, e estava tendo uma festa. Eu tinha 19 para 20 anos. E eu nunca fui de beber. E naquele dia, caí no copo da cachaça. E comecei a beber. E eu me lembro, porque como eu não era acostumado a beber, eu confundi alcoolismo, tontura, com incorporação. Olha que coisa, que inocência besta da minha cabeça. Então, eu mestifiquei uma entidade, que muito respeito, eu não vou dizer o nome, mas eu nunca incorporei essa entidade, tanto é que ela nunca veio em mim, se veio eu não sei. E eu me lembro que eu incorporei, meio que falei grosso, e eu me lembro como se fosse hoje, chegou uma entidade para mim de verdade, falou assim, abre que a casa tá dada, Negãozinho. Nunca eu vou me esquecer. Foi um Exu de alma, o senhor fulano de tal. E eu peguei o meu sapato, na hora que ele falou, peguei o sapato, eu estava tonto, saí da porta. Quando eu saí da porta da casa, eu beijei um poste de ferro que me levou 2 dentes. Eu já contei essa história uma vez, foi no Diálogo com os Espíritos, com o Jefferson Viscardi. É verdade, pô. Aí sim, depois que eu perdi os 2 dentes, eu não senti dor nenhuma. Aí o trem veio, só que veio uma outra coisa em mim que não veio ao caso, um C, e aí me tomou mesmo. Aí no outro dia de manhã eu me acordei com 2 dentes faltando. Graças a Deus que era dente de leite. Era os últimos também, bem aqui assim do lado da boca. Aí que porrada. Então, Edson, quem fez isso foi um espírito de luz? Claro que não, foi um obsessor. É a realidade. Foi as 2 vezes que eu quis buscar espírito, eu me dei mal. Então, ou eu aprendia, ou eu levava a porrada. É uma realidade. Então, quando as pessoas vêm para mim e falam, Edson, o Pai Benedito está aí, eu falo, graças a Deus que não. Oh, meu Deus, graças a Deus, que eu nunca vi espírito que gosta de trabalhar tanto como mentor. Eles não podem a gente quieto, rapaz. Eles ficam perto da gente, aí, meu filho, vamos escrever, ou vamos isso, ou vamos aquilo, que você tá... Sabe, eles estão sempre criando, eu estou brincando, eu os amo, mas eles têm muito mais o que fazer de servir como babá um homem de 45 anos. Nem Exu tem obrigação de estar perto de mim. Agora, eu sinto quase todos os dias a presença de algum espírito, muitas das vezes pode ser até obsessor, não sou nenhum santo, não sou angélico, entendeu? Agora, quando a pessoa começa, só um pouquinho aí que eu vou falar com fulano, não, só um pouquinho aí que tá aqui, eu tô sentindo, ele tá vindo, ele vem falar contigo, eu, ai, meu Deus, eu, ai, Jesus, eu respeito, entendo, mas não me misturo. Por isso que eu não estou dando nomes. Fica aí para quem quiser. Edson, não pode acontecer de eu estar tendo um caso de família e um mentor vir? Pode. Pode acontecer de até um marido e mulher estar brigando, o mentor vir? Pode. Eles podem vir em qualquer situação. Agora, quando isso se transforma em rotina
e o suposto mentor só fala o que o médium gostaria de falar, ou só concebe aquilo que o médium gostaria de ser gratificado, ou, vamos dizer, valorizado, minha amiga, não, ô meu amigo, aí cada um com o seu modo de pensar, mas é ruim demais, dói muito, dói muito. Continue, Márcia, por favor. Ou seja, os espíritos não estão sempre às nossas disposições, né? Não é como não é assim, né? Não é bem assim, né? Mas tudo na vida é uma convivência, um diálogo, é um objetivo. Né? Vamos lá. Quarto ponto. Qual é o meu papel como médium? Eu vou bem resumir. O maior papel como médium é servir de exemplo. O médium não precisa ter uma vida exemplar imposta como obrigação, porque tudo que é obrigado é castigo. E a gente já está um pouquinho crescidinho para estar levando puxão de orelha e porrada de mentor ou de obsessor. Falta em nós é vergonha na cara. Eu sou um homem falho. Deus e o universo sabem das minhas falhas e a minha consciência. Eu já não posso mais, Edson, de mim, ter o álibi da ignorância ou da ingenuidade. Então, se eu errar, é por fraqueza, é por covardia, ou por vergonha na cara, ou por ser mau caráter mesmo. Agora, muitos médios que têm mais idade física do que eu, ou pessoas mais jovens do que eu, elas erram por quê? Por ingenuidade, por ignorância. Então, cabe a mim dar o exemplo para o outro, não de como eu incorporo, mas de como eu vivo como cidadão comum, sendo médium ou não. Médium não é posto, médium não é faixa de presidente do planeta Terra, médium não é medalha no peito que gabarita as pessoas melhores do que as outras. Então, todo o processo do médium é servir. E servir a sociedade como médium é ser um cidadão de bem e de boa vontade, independente da corrente mediúnica que segue ou não, mas dependendo da correnteza vivencial que está, tanto na sua família, nos seus companheiros ou companheiras, nos seus colegas e amigos, e principalmente os desconhecidos. E também aqueles que não comungam com sua realidade. Aí ele é o cara. E esse é bom, além de ser qualquer médium que nem eu. É o que eu penso, mas eu sei que a maioria talvez acha que médium só falta botar uma capa vermelha e um S no peito, né? Fazer o quê? Agora, Márcia, a gente começa a live, viu? Porque hoje eu estou dominado por mim mesmo. Eu não estou tomando café, olha aí o obsessor. Tem um outro... Eu queria só colocar um detalhezinho aí, nessa pergunta, né? Qual é o meu papel como médium? Quando a gente pensa em mediunidade, vai vir na nossa mente alguns aspectos. Antes de estar contando a história dele, eu vou contar uma breve historinha minha. Eu despertei muito cedo também. Não tão cedo quanto o Edson, eu não tenho essa consciência. Edson começou a mediunidade com 3 anos de idade, né? Assim, a expansão da mediunidade dele, a eclosão da mediunidade dele, melhor dizendo, começou aos 3 anos. Eu não tenho essa consciência, mas desde quando eu criei a consciência da lucidez, a minha mediunidade se apresentava numa sensibilidade exacerbada. Há aspectos que eu não conseguia explicar, primeiro por ser criança, e segundo por não compreender mesmo. Não tinha como, eu não tinha arcabouço lúcido para explicar o que estava se passando comigo. Quando eu lá nos meus 14 anos, hoje eu tenho 45, eu busquei os centros espíritas, foi onde eu me iniciei a minha mediunidade, foi nos centros espíritas. Só que chegando lá, pela minha pouca idade, e na época também a minha cara de bebê, porque eu sempre tive idade, mas eu não tinha muita cara correspondente. Então, eu sempre não era muito levada a sério, né? Para os centros espíritas, eu era uma criança. Como é que uma criança vai trabalhar ou vai desenvolver a sua mediunidade na minha época, né, de adolescente? Hoje eu acredito que esteja melhor com relação aos adolescentes. Bom, eu tive muita dificuldade
de aplicabilidade da minha mediunidade nos centros espíritas. Cabia a mim sempre estudar. Então, eu comecei a estudar os livros da decodificação espírita. E, na minha época, não é uma leitura muito bacana, né, gente? Hoje em dia a gente entende que é legal, mas jovem, ter paciência para fazer aquelas leituras nem sempre, não é verdade? Mas eu era uma jovem muito estudiosa, então, para mim, tudo que me desafiava me levava a minha curiosidade como ímpeto. Então, eu sempre li muito. Mas aí, eu fiquei uma jovem cheia de conhecimento, mas sem aplicabilidade nenhuma. Ou seja, sem controle nenhum da minha sensibilidade. Então, esse foi o primeiro problema que eu consegui enfrentar, vamos dizer assim, ou que eu tive que enfrentar com a mediunidade. Hoje, graças a Deus, isso é superado, super superado, graças a Deus. Mas na época foi perrengue. Então, eu me coloco no lugar das pessoas, tem algumas perguntas que eu já vi aqui que envolvem isso, e eu compreendo que o primeiro aspecto que qualquer médium, por que mediunidade, gente? Para quê? Primeiro, porque a gente precisa receber esses ensinamentos da doutrina do Espírito, a gente precisa disso. Segundo, a gente precisa expiar os nossos erros do passado. Terceiro, a gente precisa ter essa prova de mortalidade, senão a gente pira a cabeça, ou seja, é só isso aqui? É isso e Deus deu. É isso e deu Deus, né? Até veio um trava-língua. Mas o principal que é trabalhar em benefício, em prol dos necessitados. Independentemente de quem seja esses necessitados. Só para complementar aí o que Edson trouxe para nós. Bom, o quinto aspecto seria para quê e se eu poderia utilizar a minha mediunidade apenas para o meu benefício. Para que eu vou usar a minha mediunidade se eu posso usar para o meu benefício. Bom, isso é uma coisa um pouco complexa, não explicar. Vá muito o olhar que a gente dá ao que nós entendemos como mediunidade. É uma coisa muito linda a mediunidade, porque eu sempre falo isso, você tira do médium a mediunidade, mas se ele for sensível, tiver sensibilidade, que bom. Agora, se você tira de alguém a sensibilidade, some a mediunidade. Eu estou vendo aqui, eu não vou dar nomes, mas um monte de gente perguntando como desbloquear a mediunidade. Pegue o que Márcia falou há pouco tempo, para quem perguntou isso, e coloca isso que eu vou dizer. Mediunidade não é prêmio, é compromisso. Se você é médium, não é porque você é bom. Não é porque você tem mérito, benemérito. Talvez você tenha dívida. Divaldo Franco foi obsediado metade da vida dele. Você acha que ele veio médium porque ele é bonzinho? Então, estude a história de Divaldo, você vai ver o que ele aprontou em vidas passadas. Está no YouTube, pela boca dele, ele comentando algumas coisas e está no filme dele. O maior médium do Brasil, Chico Xavier. Teve uma vez que eu tive, a burrice de falar uma coisa, há uns anos atrás, faz uns 16 anos atrás, eu estudei sobre algumas encarnações de Chico. Uma delas foi uma mulher, já contei isso até foi numa fé aqui, e essa mulher, ela aprontou. Eu não vou dar detalhes, vocês querem? Procurem. Tá lá, isso é história espiritual, não é o Edson que está contando, não. De fonte dentro da doutrina espírita. Só que a gente, muitas das vezes, eu estou falando de mediunidade, eu não estou dando o testemunho do caráter de Chico nem de Divaldo. Eu não me coloco nem perto dos pés de qualquer um dos dois, em termos de caráter, nem do índole, nem como ser humano. É irrefutável a ação dos dois. Mas uma da coisa que a gente aqui no Brasil tem muita dificuldade é de estudar a mediunidade sem mediocridade. Quando eu ver um médium, se ele é um presidente ou ele é um carroceiro, é médium. Se eu ver um médium que ele é Chico Xavier e a outra pessoa é uma prostituta, é médium. Porque o que vale é a índole em Cristo. Não é a postura visível. Mas tem gente que acha que isso é errado.
Então eu não entendo o que está escrito lá no Novo Testamento. Então, para que está escrito todo aquele livro lá que é perguntas e respostas, do livro dos Espíritos, que a gente faz pergunta e eles respondem? Para que tem as revistas de Allan Kardec? Melhor de todos eles, para que Jesus só andava no meio de gente assim, abre aspas, com vários problemas, aonde ele encontrou as pessoas mais sábias? Prostitutas, ladrões, mercenários, barganheiros, homens até não isso, mas ignorantes. Então, tem algumas coisas que eu, como médium, nessa minha andança, sempre fiquei muito analítico com o que supostamente se manifesta por mim e com o que eu, Edson, endosso. Porque quando a gente começa a endossar muito, o mentor chegou, falou a verdade, como ele é poderoso, já começou a dar ruim. Começou a dar ruim. Entendeu? Exclusividade de só trabalhar com tal linha. Só se for um processo da espiritualidade para o médium. Agora, se for um processo do médium para a espiritualidade, isso cai no ridículo. Então, ele não é médium. Ele é inteiramente só de uma corrente. Ele não é médium. Ele não fica intermediando a espiritualidade. Ok? Porém, os americanos, os noruegueses, australianos, os belgas, os africanos, hoje a gente tem internet, se você fala com um americano sobre mediunidade, do jeito que a gente trata aqui no Brasil, ele começa a rir. Aí ele fala assim, como eu tenho vários amigos de vários lugares, isso aí é fato, vocês não têm internet? Entram na internet e vejam a forma que os americanos tratam a mediunidade, e outra, vê o jeito que os espíritos se manifestam lá. Será que tudo aquilo lá é obsessor? Na França, onde nasceu a doutrina, é onde menos tem espírita. Isso não é, por favor, um julgamento. Mas por quê? Porque é muito racional. A mediunidade em outros países não é religiosa. Não é que nem aqui no Brasil, emocional, visceral. Em outros países mais para cima é racional. Lá, se você mente, você ganha processo. Sabia disso, médium? De oráculo, que nem Edson Rosa. Lá é tudo gravado. Se você mentir, se você enganar, além de dar processo e preso, nossa, dá uma incomodação. Jesus, eu sei porque eu tenho vários conhecidos de vários países que trabalham com a mediunidade, só que em ângulos diferentes. Eu conheço 2 amigos, que eu não posso dar o nome, mas eu já falei isso, são do FBI. Os caras são médiums, os caras trabalham lá. Eu conheço eles há 14 anos. Mas o que os espíritos fazem, Edson? Essa eu vou deixar no ar. O que será que um espírito faz com o suposto médium que trabalha para o FBI? O que será que eles fazem, né? Será que é obsessor? Será que é mentor? Aí nós, brasileiros, ficamos cheios de regrinha na cabeça, dizendo, não, mas não pode ser mentor. Como é que vai botar alguém na cadeia porque matou um monte de crianças? Isso é coisa de mentor? Dedurar aonde estão os criminosos? Como devem ir pegar? O que devem fazer? Antecipar até certas estratégias para que não mate, não morra, abre aspas, os criminosos e os soldados? Isso era usado na Segunda Guerra por Adolf Hitler. Mas isso aí tudo vai caindo por terra. Né? Isso não é estudado. Por quê? Porque a mediunidade ela vai funilando a facções religiosas. Não da espiritualidade, mas de conceitos aonde os médiuns querem se avantajar por vaidade, querem se glorificar por orgulho e querem aparecer por egoísmo. E aí fica funilado. Se não for de religião tal, seita tal, doutrina tal, casa tal, com mentor tal, na postura tal, do arquétipo tal, do jeito tal, não vale. Aí eu estou vendo hoje um monte de médium, psicógrafo, com dons artísticos maravilhosos, poéticos, ou vários outros dons que não é incorporação, se sentindo obrigados a incorporar, porque se não incorpora, ele não tem mediunidade. E outra, fazem o que estão fazendo, não todos que estão escrevendo aí. Edson, por que a minha mediunidade é bloqueada? Aí eu pergunto, sim, mas o que é bloqueado para você? Porque você não incorpora? Como é que você sabe? Ai, meu amigo. Eu vou falar o quê?
Parece que aqui no Brasil, em algumas casas, para ser médium, é só incorporação. Não tem outras mediunidades. Aqui, brasileiro só incorpora. Só é verídico quando baixa o santo. Então, há uma dificuldade horrenda e enorme em si. Repito, eu estou aqui não como crítico, eu estou aqui como médium, falho que sou, cumprindo a minha missão de uma forma opaca e apagada, porque eu me conheço. E não me envaideço dos males nem dos supostos bens que talvez um dia eu fiz. Isso cabe a Deus e à minha consciência. O dia que essa carcaça falecer e o meu espírito fluir. Ponto. Como para cada um. Agora, o máximo que eu posso fazer é o mínimo que eu posso dizer para vocês. Procure uma casa séria, com dirigentes sérios, com presidentes da casa, tem vários nomes que se dá, com sacerdotes, que antes do arquétipo, antes das festinhas por fulano de tal, ciclano de tal, antes das palestras pomposas, tem um estudo mediúnico sério, porque eu não conheço mentor que tem bom humor, que brincam, que sorriem, tá? Que são humanos que nem a gente, que vai parar o trabalho dele do plano espiritual, porque eu, Edson, combinei com quem eu gosto, mediante a panelinha da minha religião, uma festa para certas entidades. Eu já passei vergonha. Tá aí o povo lá de Piracicaba, eu todo vestido lá de terno, gravata, o povo tancando o tambor e não chegou nada em mim. Terminou a festa, no final da manhã eu saí no portão, tá o senhor destranca a rua. E aí, tava boa a festa? Aí eu perguntei para ele, sim, mas agora o senhor veio? Ele falou, sim, mas eu tinha mais o que fazer. Quem disse que eu aceitei o convite? Agora, o senhor pega aí o seu transporte, daqui a 2 horas nós temos que escrever. Eu louco de sono, podre de cansado. Então, realmente, eu fico pensando que eu estou começando, quando eu me lembro dessa história, cada vez mais fortifica que o errado sou eu e o obsediado sou eu mesmo. Mas o mínimo que eu posso passar para vocês é isso. Cada um no cobrindo chacrinha que quer. Não existe amodestador melhor do que nossa consciência. E quem está me ouvindo e mistifica sabe. Porque mistifica. Ah, mas como é que eu acertei a vida da pessoa? Eu estava vibrado com fulano e com cicrano. Não. Isso é médium, meu amigo. O que mais eu encontro hoje, muitas das vezes, são pessoas que dão consultas há anos, usando o nome das entidades, mas nunca incorporaram nada. É psicometria, é telealimentação, é irradiação, é inspiração. Na intimidade da mesma e das mesmas, eles sofrem quietinho. Eu não vou citar nome, porque muita gente já confiou isso a mim, mas eu estou elucidando para ver se ajuda as pessoas. E uma coisa que eu vou dizer para a média, eu posso trabalhar mais ainda. Eu posso trabalhar 50 anos mediúnico, que equivale a nada, se eu não tiver caráter, mediante a minha cara limpa de viver como um homem comum, independente de ser médium. Isso é para todo mundo. Aí que se desponta Tio Divaldo Franco, aí que se desponta Chico Xavier. Não é porque foram médiums, é porque foram e são homens honrados. Eles dão testemunho acima da mediunidade, mediante a sua sensibilidade de ser um ser humano de bem. Este aí não precisa chamar mentor. Qualquer mentor de qualquer linha espiritual, até não espírita, quando vê ele passar, é capaz de perguntar, pô, obsessor, e aí, o que está fazendo com ele aí? Raspa pé. Por quê? Porque a índole dele é o seu cartão de visita, é o seu chamado. Agora, vai um Edson Rosa. Eu vou falar mesmo, hoje eu estou como médico. Estou fudido, todo lascado, todo tosco, todo cagado mesmo. Ficar ali batendo tambor, ou se não, lendo o Evangelho do Lar, cramando que o doutor Bezerra de Menezes cure um problema no meus rins, enquanto eu não curo a minha raiva, que eu nutro. Que o doutor Bezerra de Menezes cure a minha dor na minha unha encravada, enquanto eu não paro de roer a mesma unha. Ah, não! E aí ele tem que vir. O doutor Bezerra de Menezes tem que vir, porque eu estou fazendo o Evangelho no Lar todo dia. Eu faço live para ajudar as pessoas, não é mesmo? O pai Benedito, se eu tocar o tambor, dar um café para ele, aqueles negocinhos que eles gostam lá, ele tem que vir receber.
porque ele é meu mentor. Pelo amor de Deus, velho. Eu falo isso sem citar nomes, mas olha, muita gente que merece e tem o meu respeito. Pensa, crê fielmente assim. Mas tempo ao tempo, né? A gente não está aqui para criticar o sonho, o castelinho de Alice de ninguém. Nem as frustrações e carências de alguém. E nem muito menos se impor, ou justificar e endossar o ajuizamento interior de qualquer um. Eu sei de mim, e eu vou pagar. Todo o mal que eu fizer com a minha mediunidade, todo o bem que eu sonegar por não usar minha sensibilidade, o Edson Rosa vai pagar. Vai. Não é preto velho, não é mentor que vai me tirar da minha dor, do meu sofrimento. Por quê? Porque eles não são meus empregados. Eles não são tua calcinha, não são sua cueca, não são sua meia, não são sua escova de dente, entendeu? Você vai lá e troca. Porque se isso acontece, realmente... E o pior, tem obsessor que dá de mentor, viu? Incorpora de verdade, se apega nos arquétipos pra caramba, pra qualquer peido. É uma festa. Doutrina, para quê? Estudo. Não precisa. Ou se não, vem em outros lugares impondo a sua razão, a sua verdade. Hoje é muito fácil você ver quando o médium se finge, mistifica. E é muito simples a gente notar aonde está uma palavra realmente espiritualizada. Você não precisa falar bonito, é só ter o ouvido sem cera da conveniência. E fechar os olhos e sentir a razão da prudência e da coerência que vem da mensagem, sem lhe interessar quem está dando o recado, mas quem e o que está trazendo a mensagem que flui por todos. Mas fazer o quê? Enquanto isso não acontece, a gente continua na folia. Agora, eu não acredito, isso é uma coisa que eu bato o pé, que um mentor de luz, por qualquer bobagem, porque minha mãe está doente, a minha avó morreu de câncer, a pessoa que eu mais, assim, desencarnada, que eu amei na minha vida. Todas as minhas lives que eu faço, eu sempre comento algo dela, porque ela é viva em mim. Eu fiz terapia, eu não tenho vergonha de falar, hoje eu sou terapeuta, mas eu fiz terapia porque eu não aceitei a morte da minha avó. Hoje eu aceito de boa. Há anos que eu não a vejo mais em espírito, não há anos não, faz uns 2, 3 anos de tempo. Mas eu me lembro que eu ficava injuriado. Eu queria obrigar os mentores que eu trabalhava a mostrar onde é que ela estava. Porque eu ia na casa das espíritas e psicografava carta de gente morta. Eu ia em casa de umbanda, em lugares, e via gente morta dando recado para as pessoas. Quem mora lá em Campinas lembra disso. Eu não vou dar o nome da casa. Márcia foi comigo lá. Ela viu como é que eu trabalhava. Era lindo. E aí? A pessoa que eu mais queria ver na minha vida, eu não via, que era minha avó. Eu estou abrindo meu coração para vocês. Então, por que eu estou falando isso? Cara, não adianta você querer abrir seu terceiro olho, querer ser clarividente, se você for um cego, que nem eu fui, um besta idiota, que perdeu o seu tempo, para mim, não para os outros, de servir, e se servir daquele conhecimento que aqueles pais desencarnados, aqueles vô, filhos, dizem, quantos lá em Campinas vinham falar, e eu de cara limpa dando a mensagem, e eu vejo aproveitar, eu dava a mensagem assim, mas eu não trazia para dentro de mim. Isso eu me arrependo, e dou dando a cara a tapa para bater. Então tem gente que vem em mim e fala, mas eu não incorporo, mas eu incorporo, mas eu não vejo, mas eu psicografo, mas eu não escuto. Pelo amor, mas olha, é uma carência, uma inquietação doentia, graças a Deus. Se Deus me der ainda mais uns 10, 20 anos, sei lá quantos anos de vida ele vai me dar, mas graças a si, eu enche mais vida para frente, que eu aproveite a mediunidade que eu fui destinado, sem ficar enchendo o saco dos mentores que nem um obsessor, chamando-os por futilidade minha. Fica à vontade, Márcia, né? Fazer o quê, né?
Parte disso é um pouco também da falta de empatia de alguns centros espíritas, espiritualistas, de compreender a realidade de cada ser humano. Dentro dessa realidade, procurar desenvolver essas necessidades, né, que o individual compõe o todo, a equipe. Então, é bacana, assim, a gente conhecer a nossa história, tá, gente? A gente conhecer a nossa família espiritual, é bacana a gente trazer a informação dos mentores, é curioso, enfim, chega um momento que a gente traz essa necessidade, né? Mas vamos parar para pensar e fazer uma pergunta? Qual será o objetivo dessa informação? Tá, saber o mentor não vai resolver o problema das nossas carências. E mesmo que o nosso mentor espiritual nos dê atenção, ele não vai conseguir resolver a nossa carência, porque a nossa carência, ele não consegue colocar amor dentro de nós, esse amor tem que brotar de nós mesmos. Qual graça seria? Vamos lá, vamos pensar, todo mundo? Vamos parar agora para pensar. Qual graça teria o Edson Rosa resolver os problemas de Márcia Calmon? Aí não chegar no final lá, na hora que a gente passar do túnel, pá, tá de coisa lá. E aí, Márcia, como foi? Foi legal, o Edson resolveu tudo pra mim. Mas você aprendeu o que é com isso? Sei, então vai ter que voltar de novo para você responder direito essa pergunta. Então, vamos tentar iluminar a nossa criança interior dentro das nossas carências pessoais. Mediunidade combina com objetividade. Mediunidade, como eu já vi que algumas pessoas colocaram, não é prêmio, é oportunidade. Então, se você tem a oportunidade de ofertar o que Deus nos pede, o que Jesus nos pediu, que é olhar para o outro e ofertar ao outro o caminho que você traçou para o seu autoconhecimento e a sua autocura, porque todos nós temos o poder de nos curar, de curar a nós mesmos. Então, se você tem essa informação impregnada no seu ser, você vai poder elucidar alguém que não consegue ter as ideias claras em sua mente. Então, agora vamos mudar o cenário. Vamos imaginar que você sabe, que você... Vamos lá, no primeiro passo, que você leu, que você procurou se conhecer, que você procurou fazer exercícios respiratórios para acalmar um pouco o seu corpo físico, o seu organismo. E com isso você se atentou para os aspectos que envolvem a sua energia. Então você está ciente, poxa, olha, tal coisa eu sinto assim. Tal coisa, quando eu passo em tal lugar, isso é meu, ó, eu sinto dessa forma, ó, eu gosto assim, não gosto assim. Ah, eu sinto o cheiro de coisas que não existem. Será que isso é mediunidade? Será que não é? Eu tô falando isso porque foi a primeira mediunidade que eclodiu comigo. Foi a mediunidade clareolfativa. Eu sentia cheiros que não eram materiais. Não foi legal, não. Mas, enfim, foi bacana, era divertido. Eu dava risada no final das contas, eu ia fazer o que, gente? Chorar. Se eu sentia, vou dar um exemplo simples, eu sentia cheiro de cocô em alguém, mas eu olhava para a pessoa não estava cagada, eu falava o quê? Você tá com cheiro de cocô, não dá, né? Então, em algum momento, não foi agradável, mas foi necessário. Para quê? Para que eu compreendesse o que estava acontecendo comigo. Isso foi Deus me ajudando, me preparando para o que vinha por aí. Porque eu sou médium de cura, materialização, efeitos físicos. E tive muita dificuldade, como o Edson colocou, com a questão da psicofonia. Porque médium estrela era aquele que incorporava o barato. Se você não incorporasse, você não prestava. Eu tinha um amigo que dizia assim, eu quero ver o Xaguian na Terra. Eu fiz, vai esperando. Nesse corpo não entra ninguém que não seja eu mesma. Então, assim, eu não tenho nenhuma religião, só para deixar claro, tá, gente? Eu sou uma médium universalista, eu estou para o trabalho
e me sinto tão feliz nesse encontro com tudo. Eu posso entrar e sair de qualquer lugar, conversar em qualquer linguagem, e assim sou eu, essa é a minha essência divina. Então, mas também não tenho nenhum tipo de conceito, nem preconceito para quem tem a sua religião bem colocada, bem ofertada, tá? É bom também fazer uma colocação, né? Eu não sei as andanças todas de Márcia, eu sei que ela já participou de várias casas aqui em Salvador, espírita, tá? E não só espírita. Mas aqui em Salvador a gente chegou, graças a Deus, a comungar de um estudo mediúnico durante bom tempo numa casa, lembra, Márcia? E em Porto Alegre eu estudei em 2 casas espíritas em si, tá? Então a minha iniciação foi em casa espírita e dou graças a Deus, espírita ortodoxa. Por quê? Como eu falei de mim, eu não posso falar da Márcia. Eu dei graças a Deus por 2 coisas. Primeiro, por ter sido evangélico e ter entrado assim, de uma casa espírita, fazendo curso, porque daí eu já queria saber tudo. Eu entrei numa casa espírita e praticava mediunidade numa casa de Umbanda. Olha que maluquice. Só que eu não falava isso para os mentores da casa lá, os carnados, né? Na casa espírita. A casa de Umbanda aceitava, mas é detalhe. O que aconteceu? A parte evangélica, essa trava e entrave que eu tive, de achar que tudo era o demônio, que tudo era coisa ruim, não permitia, de alguma forma, que eu me fascinasse pelos meus processos mediúnicos. E que eu babasse o saco do Papai Noel, dos meus mentores. Então, eu nunca, mas nunca na minha vida, que eu me lembre, eu bajulei qualquer entidade que eu trabalho. Porque eu sei que eles não são meus. Teve uma vez que um rapaz perguntou aqui no YouTube, mas se eu chamar o Pai Benedito, eu falei, meu amigo, ele não é meu. O Pai Benedito é do universo, não precisa de vela nem de nada, não. Reza para Jesus, não precisa rezar para Benedito. Reza para Jesus, que se Jesus está em você, é o caminho para Benedito percorrer. Ponto. Isso em mim é vivo, do maior ao menor. Mentor que trabalha comigo não é meu. É em mim, mas eu não posso, não vou, não consigo e não quero, e não é minha pretensão, colocar isso dentro das pessoas, porque tem gente que talvez escute e acha que a gente não está valorizando a espiritualidade que trabalha na gente. Pelo contrário, isso é dar valor a eles. Entendeu? Mas, tempo ao tempo. Fica à vontade, Márcia. Agora eu vou ser mais claro, mais rápido até nas respostas, e você também pode responder. Até porque o mentor, a oferta do mentor é de que a gente desenvolva-se, né? É que a gente oferte a nós mesmos a oportunidade do aprendizado e do crescimento. Eu até, para você ver, olha, eu ia começar a falar e ia começar a puxar o sotaque. Eu acredito que tem alguém chegando aqui na área. Mas quando eu começo a puxar muito D, muito assim, eu já sei que tem alguém aqui na área e, assim, é um dos mentores que trabalham com a gente, e ele, quando se aproxima, ele tem essa... É como se fosse uma senhazinha, né? Eu começo a ficar com um sotaque bem nordestino, que quem é de Salvador não puxa muito D, né? A gente tem o lance do Oxe, né? Tem um sotaque bem diferenciado, mas diferente dos meus amigos irmãos nordestinos, a gente não puxa tanto D. Bom, pensando em alguns aspectos, Edson, até no modo geral, fizeram várias perguntas. Mas eu queria muito falar de uma coisa. Eu acho que o médium, que é uma coisa que você fala muito, e eu observo muito a mediunidade da oferta do Edson. Edson, ele vem com uma... Ele não gosta muito dessa palavra missão, mas vou usar ela para que a gente compreenda melhor, certo? Então, o objetivo do trabalho, o convite que foi ofertado para o Edson trabalhar, é elucidar, é esclarecer, é servir de voz, é ofertar a voz dele para que o plano espiritual se manifeste. Quer falar? Não? Então, para que o plano espiritual se manifeste, assim possa resgatar, orientar, elucidar, instigar, assim, as nossas consciências, as consciências das pessoas que, assim, entrarem no caminho dele. Mas,
principal, olha, todo médium precisa estudar. Estudem, gente. Estudem. Olha, eu trouxe um livro para vocês hoje aqui, um livro chamado Energia, de Robson Pinheiro. Eu não sei se tem hoje a edição, eu não tive... Como a surpresa, essa live foi surpresa, eu não pude conferir se existe uma edição mais atualizada deste livro. Mas esse livro é muito bacana para os médiums compreender os aspectos da energia e também serve de preparação, porque o médium ele precisa se conhecer, mas também precisa respeitar o seu organismo físico. Então, a gente precisa fazer caminhadas, meditações. Agora, as meditações do médium não são aquelas meditações paradinhas, meditações dinâmicas, ativas. Então, como você pode fazer isso de olhos abertos, caminhando, observando, até no sítio de natureza, enfim, o mar, cachoeira, um parque que tenha pássaros, enfim, algo que lhe traga a oferta da tranquilidade, da calmaria. Outro aspecto é respiração. A respiração, tem diversas técnicas de respiração por aí, mas eu posso dar o exemplo de duas, a holotrópica e também o conjunto de pranayama. Então, pensem nisso. E assim vai. Alimentação, descanso, boa noite de tranquilidade, não evitar confusões, tudo isso favorece a sua mediunidade, independentemente de que tipo ela seja, clareaudiente, clarividente, psicofônica, e tem várias. Olha, eu estava estudando esses aspectos de mediunidade e me veio uma palavra que eu achei bacana. São as mediunidades de efeitos intelectuais. Olha só que bacana. Que envolve a intuição, a vidência, a audiência, desdobramento, psicometria, psicografia, psicofonia, também chamada de incorporação. Então, é só um exemplo. Mas existem outras tantas, Edson, se quiser falar sobre isso também, se não quiser, tudo bem, tudo bem. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para esse primeiro aspecto, porque, a partir daí, já responde várias perguntas que vocês colocaram também, vocês também dividiram o conteúdo com a gente aqui, como vocês se sentem, como vocês fazem. E aí eu vou para a primeira pergunta para o Edson, pode ser? Então, vamos lá. O despertar da mediunidade. Como é que acontece, Edson? Então, assim, eu sei que sou médium, mas eu quero abrir o canal da mediunidade, né? Como eu devo fazer isso? Caráter, conduta e ética moral com todas as pessoas que você usa como desígnio bom senso. Como, Edson, aonde eu leio isso? Pela educação. Não faça ao outro o que o outro não quer que ele faça a você. Não oferte ao outro o que você não quer receber. Se eu sou um bandista, espírita, espiritualista, e se a pessoa que está perguntando isso, ela não é uma aventureira, com todo respeito, e ela quer entrar numa casa espiritualista para desenvolver, ela siga os desígnios, além da forma, modo e maneira dos trejeitos do arquétipo, dos modos, formas e maneiras da filosofia, doutrina, que está só nos livros, tá? Joana de Anjos já fala isso, Cristo já falava isso, né? Papel aceita qualquer coisa, mas o que está entre as linhas é a nossa postura moral. Então, quando fala postura moral para o médium, não é ele ser santo, é ser humano. Não é ele ser um anjo, é ele ser um discípulo da vida, mediante os desígnios de Deus, dentro das suas possibilidades, se amando sem impor mais tanto condição. Uma delas de ser bajulador dos seus mentores, ofensor dos obsessores, e ditador, pregador da verdade, de todos aqueles que querem que o médium seja o seu orientador. Isso, nossa, isso é muito perigoso. Muito perigoso. Nem os mentores que são mentores, eles vêm qualquer hora trazendo grandes orientações, porque sabem que nós, seres humanos,
que vivemos num planeta gigantesco, temos o nosso mundinho do tamanho do umbigo, mediante as nossas carências cheias de afirmações, mediante as nossas ansiedades cheias de postura, mediante as nossas lacunas, as nossas loucuras, as nossas mágoas, os nossos altos abandonos, que muitas das vezes transformam uma doutrina linda em elitizada, uma filosofia natural, elemental, da força da mãe Gaia, totalmente politizada, envolvendo o arquétipo. Só arquétipo. Eu vou falar o quê, velho? Deus sabe o que faz. E o amor não julga, ajuiza. E o amar, na sua simplicidade humilde, sabe esperar. Agora, o que a gente planta como médium, a gente vai colher. Pela sensibilidade, não pela mediunidade. Vai doer lá dentro. Por que é pela sensibilidade, não pela mediunidade, Edson? Porque não é teu obsessor que vai sofrer por você, nem teu mentor, não. É você. Então, todo médium deve estudar. Teve uma irmã que colocou aqui, eu sinto que ela não vai se ofender. Se eu estiver errado, eu lhe peço perdão, tá? Mas ela fez uma colocação muito verídica em si, mediante ao contexto. Ela escreve assim, a doutrina está na tela, a doutrina kardecista, na verdade, não é kardecista, a doutrina espírita, né? A filosofia espírita é pautada nas obras básicas de Allan Kardec. Boa, fé raciocinada e experimentada. Quando a gente fala isso, minha irmã, e eu agora estou falando, fazendo você, indo um pouco mais além na minha ignorância, não na sua colocação, a gente entende assim, espírita. Eu não sou espírita. Eu não preciso ler o Evangelho no Lar para entender que eu preciso ter vergonha na cara e não fazer o mal para os outros, se eu for um bom bandista. Eu só tenho que ler a humildade de um preto velho, a hombridade de um caboclo, a ingenuidade de uma criança, a graciosidade de um Oxum, a diversidade de um Exu, a hombridade de um Xangô, a atitude de uma Yansan, a leveza do povo de Beiji, a sabedoria do povo de Oxalá. E assim vai. Eu poderia falar dos marinheiros, mas vai que eu não vou falar desse tipo de atributo, porque as pessoas não são muito acostumadas com isso e a gente respeita. Não estou aqui dizendo que eu sei em tudo, não sei em nada. Estou tentando saber quem eu sou, graças a Deus. Agora, é necessário, Edson, ler o Evangelho? Não. Vá comungar com os bons espíritos na casa de oração. Agora, entenda que, por misericórdia, eles podem vir como o Preto Velho, vir como o Dr. Bezerra de Menezes, mas, pelo amor de Deus, se nós temos uma fé raciocinada em Cristo, na espiritualidade, eu não posso, médium, eu não posso, é ridículo, é feio, é carente, me apegar no arquétipo. Quando eu faço isso com um guia e um mentor, meu Deus, eu, Edson, falo aqui, estou dando a cara para bater, eu vejo isso como algo doentio. Ter carinho, tudo bem. Agora, quando isso vira apego, meu Deus do céu, para o mentor não é nada, nem para o obsessor. Agora, para o médium, isso inibe ele de ir além na sua sensibilidade. E ele vai ficar naquele cubículo que ele estipulou, por automassagem do seu ego, mediante a sua carência e as suas euforias, ante a sua alegoria, que a ansiedade estagna, uma postura, um modo, uma forma que até ele sendo médio de verdade, ele vai manipular a sua corporação pelos estados anímicos do mentor com veracidade na comunicação. Eu já me vi fazendo isso, já falei aqui nas lives, eu já vi o Pai Benedito incorporado em mim, e eu vi que quem estava ali não era Pai Benedito, era eu em processo anímico. Eu não tenho vergonha de falar, porque eu não sou dono dos mentores. Ah, Edson, então era vocês fingindo? Não, é normal um processo anímico. Porém, para quem estuda, é um aviso que eu preciso estudar mais na atitude. Não só na plenitude de ficar aqui sentadinho na minha cadeira fofa, lendo livros espíritas sem praticar. Ficar lá tocando tambor e aloas, batendo palma todo colorido, sem praticar, no dia a dia, fora do congá, fora do terreiro.
Eu já vi o seu Destranca-Rua vir e eu ouvi depois pela internet, eu falar, poxa, que mensagem linda que o meu psiquismo deu. Uma, duas vezes que o seu Tranca-Rua é diferente a incorporação e ele tem um estilo diferente, mas eu sei ver em momentos do meu manifesto, com o meu psiquismo chocando com a espiritualidade, quando é coisa minha, quando é coisa deles. Quando é meu temperamento, quando é... Porque isso, Edson, te prova o quê? A minha paz. Ou eu devo ser um excelente ator, maluco, porque, pelo amor de Deus, não por estar incorporando, falando, mas para eu ter essa consciência que eu tenho, mestificar dentro de mim, porque Deus está em mim, eu devo ser muito doido. Então eu digo, Edson, você já se fingiu 2 vezes. Contei a história aqui. Menino, mas isso aí não justifica a minha falta de caráter, de touché, de glamour e de fé raciocinada. Não interessa se eu tinha 14 ou 19 anos para 21. Eu errei. Paguei. E por ter pagado, eu não quero errar de novo. Eu, particularmente, por mim, eu nem incorporava mais. Eu já falei isso várias vezes também nas lives. Eu não gosto de incorporar nem mentor. Agora, engraçado. A Márcia sabe, por lei de sintonia, o que eu mais gosto de trabalhar é com desobsessão em casa espírita. Eu amo sentir o choque dos obsessores. Por que será? Lei de sintonia, a gente é casadinho. Mas é verdade mesmo. Aqui só todo o trabalho. Fica à vontade. Tem até uma pergunta do Fabiano Barreto, que ele faz essa pergunta, até a Elisete respondeu também. Um obsessor pode ser mentor do médium? Mas antes de você responder, eu queria perguntar para ele, para o Fabiano, fazer o contrário hoje. Hoje eu estou perguntadeira. Quero perguntar para o Fabiano o que fez ele pensar que um obsessor pode ser um mentor. O que trouxe para ele esse tipo, poxa, eu acho que um obsessor pode ser mentor. Por quê? Por que você pensou isso? O que veio na sua mente? Qual foi a experiência? Porque realmente eu fui muito curiosa agora. Mas isso é interessante. Sim. Isso é interessante, Márcia, porque ele fez uma pergunta que, infelizmente, hoje é a maioria. A maioria hoje são obsessores. Tá? Eu, dentro da doutrina espírita, e por respeito também, a gente trabalha numa casa que agora está fechada por causa da pandemia, eu ia na casa, tem gente que sabia desse trabalho que eu faço, sabe que eu sou do Candomblé, da Umbanda, das coisas, mas muito poucos. Eu fiquei vários anos indo. Agora que eles sabem. Por quê? Eu ia e vou e continuo indo, me despindo do suposto sacerdócio, que graças a Deus eu não tenho, e o sacerdócio físico que eu tenho para mim equivale a nada, seja na Umbanda ou no Candomblé, para mim equivale a nada. Não me traz comida na mesa, não me dá caráter, não me dá conduta, viu? Não me acrescenta em nada. Agora, o amor que eu tenho à Umbanda e ao Candomblé e à espiritualidade, isso sim, isso renova a minha vida em nome de Cristo. Mas é a minha forma de ver. Quando eu falo sacerdote, eu não estou falando dos meus atos litúrgicos. Eu estou falando do ato tete a tete com as pessoas. Não adianta eu saber um monte de mandala, um monte de ritual, um monte de coisa, estudar, e na hora de praticar, eu sou um estúpido, um ogro com a sociedade que eu vivo. Não só com a coletividade ali que comunga da minha fé, mas com todos, até aqueles que me odeiam. Mas K1. Então, aqui em Salvador, uma casa me acolheu como filho, que é uma casa espírita, e a gente trabalha com desobsessão lá. Eu sou mais um. Ali não é o Edson Rosa que faz isso, faz aquilo, mais um. Olha, é onde eu me sinto uma criança. Quando a gente trabalha com desobsessão, isso é uma colocação muito particular. Edson, qual é a maior linha que você gosta de trabalhar? Com desobsessão. De todas as linhas espirituais, assim, de função, a que mais toca a minha alma é desobsessão. Por quê? Porque é onde, mesmo incorporando semiconsciente, raríssimas vezes inconsciente, na maioria das vezes consciente, vibrado, ou para o mentor, ou para os irmãozinhos, que a gente chama de obsessores, é onde a gente aprende a ser gente. É onde, através de muita gente que tirou a vida, a gente tende a valorizar a sua própria. Uma sala de desobsessão
é uma faculdade para quem tem ouvidos para ouvir e olhos para ver. Olha, é uma aula, ainda mais se a casa tem uma estrutura séria de estudo e de doutrina, seja espírita, espiritualista ou o que for, como qualquer outro trabalho. Agora, eu vejo assim, meu amigo, eu sou muito analítico com as incorporações que supostamente eu tenho. Eu digo supostamente porque ninguém é obrigado a acreditar, mas fazer o quê? Vem por mim, por essas vias de internet, ou sem estar na internet. Muito crítico, muito crítico. Agora, com os outros, eu sou analítico, eu analiso. Você não vai me ver eu falando, olha, o fulano se fingiu. Pode procurar aqui em todas as minhas lives, que você vai ver eu dando nome. Mas, infelizmente, o meu coração sente que muita coisa hoje, ou é a mistificação do médium, que até tem muita boa vontade, quer ajudar, mas os caras se enterram nos livros, se enterram na cultura e rabiscam uma certa educação espiritual para acarretar links ou boiada, manada. Vocês me perdoem, viu? Eu sei que eu estou no canal, que tem pessoas que me seguem, mas eu já disse isso. Eu prezo a todos, mas eu não tenho seguidores, eu tenho amigos. Por isso que eu tenho poucos. Por mais que para mim eu não tenho inimigo. E o dia que eu tiver muito, é capaz até de eu parar com esse trem que eu faço. Porque eu odeio missão, eu não tenho obrigação com ninguém tem obrigação comigo. Eu estou fazendo o que o meu coração quer, senão não estaria aqui não, viu? Para ver como o meu gênio é podre, é de obsessor mesmo. Então o que acontece? A gente apenas fica observando. Aí você vê médiuns falando de extraterrestre, ou médiuns falando de Exu, ou falando de Umbanda, ou de cara limpa, sem incorporar, mas é sempre aquela cartilha. Como os mentores que supostamente o Edson Rosa trabalha. Você acha que eu nunca me perguntei por que eles veem em mim e todos, não tem um deles que não louva a Deus, não engrandece a Jesus, cada um do seu jeito? Isso deve ser coisa do meu psiquismo. Mas se for, eu vou morrer em paz se eu me fingir sem saber. Porque até onde eu vejo, a mensagem deles é só amor. E eu vou me preocupar muito o dia que qualquer espírito vir em mim promover o meu trabalho de médium, promover o meu ganha-pão como terapeuta. O dia que isso acontecer, e eu ver, porque eu vejo, eu investigo a minha incorporação, fica gravado, eu largo de mão. Ou eu falo com os verdadeiros, ou sei lá, mas eu dou um jeito para me desobsessar. Ou vou numa casa fazer desobsessão. Mas não é normal, não. Então, é mais ou menos assim que eu penso. Infelizmente, hoje é uma mistura de manifestos verdadeiros, seja quem for, por onde for, com muita mistificação anímica, que não é uma mistificação programada e vamos dizer, onde o médium quer fazer, mas os processos anímicos de ansiedade, de carência e as cartaças que ele alimenta por dentro, emocionais e outras psicológicas, saem para fora na hora da incorporação, porque a incorporação é um tratamento, Ramatiz diz isso, Edgar Armon diz isso, no livro Mecanismo da Mediunidade se fala isso. Está lá. É um tratamento também para o médium. Não é um aprimoramento. O aprimoramento é sensibilidade. Por isso que eles pedem para a gente estudar. Valeu? Mas eu concordo com eles, sim. E digo, para mim, não todos, mas quase a maioria, é gente muito bem estudada, não para enganar trouxa, mas carentes, talvez, que nem o Edson, que querem atenção, cada um do seu jeito. Né? Eu não quero, mas talvez eu queira e nem sabe o que quero, tem isso, né? E aquela coisa que ele disse, obsessor. Que outra, o obsessor é tão inteligente, só para encerrar, o obsessor é tão inteligente, que ele sabe o bem que tu sonega e sabe eximiamente o mal que está dentro de você. E até você desconhece. E é um mal que sai quando você está distraído da sua paz. Desconfiado da sua vida, desleixado da sua existência, e não dá suspiro mais de alívio. Quando isso acontece, o burro, o obsessor que de burro não tem nada, mas muita gente acha que o obsessor é burro, que sai com um Pai Nosso, uma Ave Maria e vai embora. Aham. Olha, meu amigo, se a gente não muda o nosso padrão vibracional, palavras são palavras. Não interessa o que você faz, nem o ritual que você faz.
Se você não mudar o seu padrão de vibração, o que nutre e o que faz, nada muda. Pelo contrário, eu vou estourar pólvora, por exemplo, perdão, Márcia, só isso que eu vou falar. Eu estourava muita pólvora. Numa época da minha vida, foi lá em Porto Alegre, eu morava no bairro na Glória, no bairro Glória. Para quem é de Porto Alegre, os guri que tocavam lá, sabe disso. Tocava por quê? Tocava pagode, eles sabem a verdade. É uma época que eu bebia, faltava só fumar cigarro, nada contra. Mas eu bebia, fazia fazia bagunça, nunca caí bêbado, assim. Mas eu tive umas fases da minha vida muito doidas. E eu me lembro que quando eu estourava a pólvora, eu ouvia gritos. Só que eu nunca me atentei. Mas também eu fiquei uns 2 anos e 8 meses, foi quando eu fiquei de castigo, porque eu fui vaidoso, até me esqueci da história. Eu psicografei uma carta, hoje eu posso falar, que foi de Ramatiz, e eu saí aos 4 ventos na casa espírita dizendo que era Ramatiz. Aí Ramatiz veio, de uma outra transfiguração, e disse para mim, então você escreve comigo. Então, a partir de hoje, o senhor vai ficar um tempo sem escrever com ninguém para você aprender o caminho da humildade. Deu 2 anos e 8 meses sem ver mentor, nem ouvir nada. Agora, o obsessor, eu não dormia direito, eu emagreci. Ué, eu não era metido? Eu não era bom? Tá. Então, eu já tive muita coisa na minha vida que eu aprendi na porrada. Só para encerrar, eu estourava a pólvora, mas eu não mudava o meu padrão de vibração. Quero deixar isso bem claro, não tenho nada contra ponto de pólvora. E eu estourava a pólvora e eu ouvia gritos. E eu notava que naquela noite eu dormia bem, mas depois eu dormia muito mal. Eu levava chute, porrada quando eu me deslogava. O que aconteceu? Passou uns 5, 6 meses eu fazendo isso toda segunda-feira. 5 a 6 meses. A Pâmela, que é minha filha de Porto Alegre, ela sabe disso. Não sei se ela lembra, ela era pequena. Aquele cheirão de pólvora, né? Exagerado pra caramba. Um dia, quando eu aprendi a lição de casa, na base da porrada, o pai Ogum de Lei, nas raras vezes que se manifestou pela incorporação, eu tenho a honra, Ogum é meu pai, que quando eu falo dele eu me emociono, não sei por que eu falo de Ogum de Lei eu me emociono, mas faz parte. E ele veio, eu me emociono mesmo, e ele veio mesmo, era Ogum de Lei, e um amigo meu chegou e disse, por mais que eu fique semi-consciente, o Leandro, chegou e disse para mim, Edson, o Ogum de Lei falou que a partir de hoje para com esse negócio de estourar pólvora. Por quê? Eu falei, por quê? Ele falou que toda vez que você estoura pólvora, você queima os irmãozinhos que estão te ajudando a melhorar. Mas eu falei, mas que irmãozinho? Sabe bem você, bem besta. Os obsessores. A partir de hoje, para de estourar pólvora. E o Ogum disse, não acenda a vela no congá. A sua vela é sua consciência. Vai evoluir. E falou um monte de coisa. Me lascou. E esse meu amigo, a boca desse tamanho, olha, parecia um Ogum incorporado nele. Me lascou mais ainda. Aí eu mudei um padrão de vibração, que não era por causa da bebida, era por causa de outras atitudes, e nunca mais, pelo menos daquela forma de obsessão, pelo menos hoje, creio não sofrer. Talvez de outra, porque eu não sou santo. Só isso que eu queria relatar. Então, muitas vezes a gente acha que está abafando, tem nem umas ervas aí que a gente toma banho de erva e, tô aliviado, eu fico só quieto olhando. Erva fria, erva quente, tá limpa. Toda erva que limpa por quê? Quais são os mecanismos que limpam? Se você soubesse que o sumo da erva para alguns espíritos é que nem ácido, no momento que o sumo da erva bate no nosso campo bioeletromagnético, algumas ervas frias são ácidas, corrosivas. Imagina você chegar para um inimigo seu, um só, e dizer assim, tu tá me enchendo o saco, pega um copo de ácido e joga na cara dele. Ele vai embora. Aí ele vai chegar lá na turma dele e vai dizer, olha aqui o que o Edson fez em mim. O Edson tomou um banho de erva e te largou, então ele fez contigo, vamos ver o que ele vai fazer com 20. Vou deixar isso no ar para quem estuda, né? Então, Edson, banho de erva tem perigo? Não. Agora, banho de erva, qualquer ritual, eu sou de Umbanda e digo, qualquer ritual da Umbanda e do Candomblé, para espantar o Ogum, o obsessor. Se não tiver reforma íntima, viu? Pode ter certeza que é paliativo. Qualquer um. Porque se o mentor falar o contrário, é obsessor. Simples assim.
Ajuda a tirar, limpar, ajuda. Distancia até por um mês, talvez até por mais. Agora, se a pessoa não mudar o padrão de vibração, como diz Jesus, o que adianta você tirar um de sua casa, se ainda você se prostitui por prata e por ouro, pisando nos irmãozinhos que estão em tua rua, fazendo sofrer em teu caminho, todos em anseio que de alguma forma recorre a ti, a luz da esperança, pelo dom que tu tens na tua fala, ou a lamparina da tua visão, pelo dom que tu tem daquilo que tu vê, mediante aquilo que tu percebe. E quando tu clama o meu nome, tu desdizes, pisando nos fracos, machucando os oprimidos, ofendendo aqueles que já se sentem humilhados. Quem és tu para me chamar? Então, hoje, o teu mestrado não será um obsessor, será 7 vezes 7. Mas, K1, né? E que se acenda as lamparinas nas suas portas. Tá? Só que eu estou falando do meu jeito, parafraseando. Tempo ao tempo. Mais uns 20 minutos, 20 não, 10 minutos dá mais. Vou ficar quietinho agora, você pode, responda, por favor. Eu estou obsediando minha mente. Olha, eu fiquei intrigada com um verbo, pode ser. Esse pode ser me intrigou demais. Então, assim, quando você fala pode ser, amigo, me traz o quê? O que pode ser? O poder ser é a capacidade, é o direito, é a autoridade. Né? Então, quando você pensa em mentor, você pensa em lucidez amorosa, você pensa nessa capacidade que esse ser, que pode até não ter o conhecimento mental, vamos dizer assim, que você, mas ele é grandioso em superação de amor, ele está à frente na unificação divina, atribulado a todos os engrandecimentos de valores de caráter, de ética e de moralidade dentro do bem, do amor, do afeto, da benevolência e das virtudes divinas. Então, quando você pergunta assim, o obsessor pode ser mentor? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas, será que... Vamos trocar o verbo? Vamos trocar por... Acontece de algum obsessor estar se dando de mentor? Aí sim, aí eu acho que realmente, em função de um tempo, dentro de um espaço, na vida, sabe, na nossa vida espiritual, nós podemos encontrar esses acontecimentos e esses acontecimentos servirem para nosso estudo e desenvolvimento espiritual. Só uma colocação sobre se um obsessor pode ser mentor. Olha só como é bacana a gente divergir de ideias. Márcia fez a colocação, eu não discordo do ponto de vista dela, tá? O que eu vou falar não é uma discordância, por favor. Mas eu acredito, sim, que um obsessor possa ser mentor, desde que a gente estude o que é um mentor. Mentor não é ser de luz. Nós enfiamos na cabeça que basta ter o título de mentor e ter luz. Não. O capeta, o ódio. Quer ver uma coisa? Quantas pessoas que estão nos olhando agora e têm como mentor a desforra? Quantas pessoas que estão me olhando agora e têm a tristeza como mentor, a mágoa como mentor, o ódio como mentor, a vingança como mentor? Então, mentor é um ponto, é uma fixação, como pode ser da luz que te esclarece ou clarão que te cega. No livro, está aqui o que eu vou falar, e leiam. Libertação de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Eis-me que estamos num beco, aonde o lodaçal, que era outrora extenso e cansativo ao nosso pisar, já se faz em sólido árido, aonde nós vemos e tocamos os solos e sentimos algo estranho, horas quente, horas frio. Notamos ao longe um estabelecimento em forma muito similar a uma estrela. Isso está no livro, pelo amor de Deus, leiam lá. Aí eles entram lá dentro. Vemos o quanto os irmãos da carne estão errados em dizer que as cúpulas que aqui se ocupam deste reino
mediante as sombras e trevas extensas, são ignóbeis, ignorantes, nas coisas da lides do hipnotismo, ou nas coisas do mundo e dos cosmezinhos dos desejos e das más vontades mundanas do homem. Descuidado de si e descuidado da vida alheia. A eles adentro, mais lá dentro, e dizem assim, vemos um julgamento, está lá, livro Libertação, aonde espíritos extremamente maldosos pelo campo áureo que exalavam, julgavam detentos, aonde carruagens simbólica antiga escravidão passavam com homens pomposos, com cara e aspecto assoberbado. Esses mesmos, e dados distantes, julgavam muitos outros os seus pecados. Eu, sentindo-me sequioso, como uma criança ansiosa, olho cheio de esperança ao meu mentor, ele diz, né, que é o orientador do grupo, espírito de luz, e ele, matando a minha sede, toca no meu ombro e com a outra mão a minha testa e diz, André, quem dizes a ti que Jesus não se encontra nestes antros aonde a alma se perde do espírito da paz e aonde o ego se tortura por falta e distância da essência espiritual que é o amor. Olhe bem, André, a dor está mais em quem julga e o desespero está mais em quem é culpado. Olha que ensinamento maravilhoso. Aí o mentor termina dizendo assim, vê, André, o quanto os anti-amor, ele não diz anticristo, e o quanto quem não crê no amar estuda as maledicências humanas. Eles também têm programa, André. Eles podem ser de tudo, mas nós não podemos dizer que eles são ignorantes nas fraquezas do mundo. Eu encerro aqui, recitando do meu jeito, uma pequena passagem do livro Libertação, desse médiozinho aí, o melhor do Brasil, particularmente, Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. E os médios, se quiser, procurem e tenham as suas colocações. Se, como o irmão falou, o mal pode ser mentor, meu irmão, se o mal não fosse mentor da maioria das pessoas, o planeta não seria de transição. Desde que você entenda que não estou falando de mentor de luz, estou falando de mentor de ilusão, de caos. Leia o livro Libertação que você vai entender, tá? Lá para quem quiser ler. Para outro, Obreiros da Vida Eterna, Ação e Reação fala a mesma coisa também, mas Missionários da Luz. Fica à vontade, Márcia. Boa noite a todos. Minha paz a todos. E se você quiser encerrar, fique à vontade. Minha parte por hoje está na paz do Senhor Jesus. Mas eu acho que ficou claro os dois pontos de vista, o que é realmente a origem, né, daqui da sua família espiritual e é o que te guia aqui nesse plano material. As suas são escolhas. Agora, eu queria responder duas, eu sei que vou ser bem breve, tá? Duas perguntas de duas amigas aí que fez. Quando a gente começa a quebrar muitas coisas... Sem pressa. Bem breve. Quando a gente começa a quebrar muitas coisas dentro de casa, necessariamente não é sinal de obsessão, mas é sinal de médio de cura de efeitos físicos sem trabalhar. Excesso de energia desse médio e destemperamento desse médio. Então, a solução seria aquilo lá que a gente falou lá no início da live. Respiração, trabalho, movimentação. O médio de cura de efeitos físicos precisa se movimentar para não materializar a raiva nos objetos, não materializar a discordância, enfim, e toda a inquietude que pode lhe causar e você materializar naquele efeito. Então, antes o copo do que tu, né? Então, deixa lá, antes a lâmpada do que alguém que esteja na casa recebendo aquele raio. A outra situação é que mediunidade é silêncio, gente. Olha, Edson fala de Benedito e eu só vejo Benedito como Ramatiz.
são dois espíritos, são duas propostas diferentes, mas em essência ele pode vir nesses dois arcabouços. E assim, se eu falasse na época que eu tinha visto, sei lá, Hilarion, um mestre ascensionado, como meu mentor, nossa, ia ser taxada. Só quem podia ser médium de mestre ascensionado eram os anjos de luz materializados na Terra. Eu, pedrinha de carvão, gente, como mentor, como Hilarion? Não, enfim. Então eu me calei, não falei muito a respeito disso, mas eu aprendi com isso. Por quê? Importa, gente, quem é? Importa a mensagem, importa o trabalho, importa aquele passe gostoso, aquela energia bacana que você se renovou, se reiterou, se elucidou, fez a sua intuição tilintar, fez o seu coração pulsar, você sentiu o fluxo da sua energia ali, sabe, liberado. Isso é trabalho, é bom trabalho mediúnico. Então, mediunidade é objetivo e silêncio do ego. O médium ele precisa ser neutro, ofertar um arcabouço de compreensão de palavras, de conhecimento, para que aquela figura que esteja ali, você esteja mediunizando, aquela consciência, seja até os registros arcasiásticos que você esteja acessando, você possa sim ser neutro na transmissão da mensagem, na transmissão da energia. Então a gente precisa aquietar os nossos ânimos, aquietar a nossa criança interior. Então hoje eu encerro essa live pedindo a vocês que coloquem as mãos ao coração, fechem os olhos, respira fundo. Vocês podem, fala isso para você. Eu posso. Eu sou alguém que posso contribuir com o bem, seja de quem for. Mas para que eu faça isso ao outro e oferte essa benevolência ao outro, eu também tenho que fazer isso em mim. Isso precisa ser realidade em mim. Então, se tratem bem, bebam bastante água, a mediunidade agradece, leiam de tudo, mas se isentem de críticas, para que o seu coração emane afeto verdadeiro, tá? Tenham boas reflexões e boas vibrações, seja de noite, de dia, de tarde, que o seu momento, nesse momento da história, seja edificante. Valeu, boa noite a todos, muito obrigado. Hoje foi longa live, de vez em quando a gente vai falar mais sobre mediunidade. E para encerrar, eu disse que não ia falar, mas para encerrar, procure uma casa boa, vai desenvolver sua mediunidade em grupos sérios, estude. Médium sem estudo não dá certo. Precisa estudar sim. Precisa sim. Não é chatice, não. E outra coisa, mediunidade não é para gostar. Ah, eu não gosto de grupo. Eu não amo ser médium, mas fazer o quê? A gente aprendeu de vez em quando que nem tudo que a gente ama ou gosta se faz em essencial. E quando em essencial a gente faz porque a proposta é para todos, e você comunga com algo que, de alguma forma, é de fazer bem a todos e diretamente a você, é uma questão até de inteligência. Então, mediunidade não é uma coisa dada para a gente dizer, eu vou porque eu gosto, eu participo porque eu quero, eu só vou ali porque eu amo. Aí fica difícil, porque mediunidade é vencer o próprio ego. E muitas das vezes a gente vê que tem médium que não gosta de se misturar, que não quer desenvolver, que quer aprender tudo sentadinho pela internet. Não estou dizendo que é impossível, eu desconheço, mas não estou dizendo que é impossível, e não quer ter grupo, não quer ter essa troca, porque é cansativo. Então tá, né? Isso é o que o médium pensa. Agora, o que o mentor pensa disso? O verdadeiro, não o obsessor que está na mentoria da procrastinação e da preguiça. K1, não é mesmo? Obrigado a todos, boa noite, muito obrigado, Márcia. Muito obrigado, viu? Valeu a todos, tchau.